Oi, tá começando agora a 5ª edição do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. E no caso de hoje, a gente vai falar de um livro que realmente acabou de ficar pronto. No dia em que esse episódio vai ao ar, começam a chegar às livrarias os primeiros exemplares das Memórias da Fernanda Montenegro. Com o título Prólogo, Ato, Epílogo, o livro foi escrito em colaboração com a jornalista e dramaturga Marta Góes e está saindo pela Companhia das Letras. Para falar sobre as Memórias da Fernanda Montenegro, a gente convidou o Gregório do Vivier para fazer uma tabelinha com a 451. Na edição impressa e também no site da 451, ele assina uma resenha que vê essas memórias de uma grande atriz brasileira do ponto de vista de um ator de uma nova geração. Todo mundo diz que vai editar uma cena da Fernanda, os diretores ou os editores. É impossível porque você não quer tirar a câmera dela. A gente também convidou para esse bate-papo um outro craque da vida cultural brasileira. É o crítico de cinema e grande jornalista Sérgio Augusto, que é colaborador da revista 451 desde a primeira edição. A gente ainda tirou uma casquinha do Sérgio e aproveitou para pedir para ele a opinião sobre Bacurau e sobre alguns outros filmes recentes do cinema brasileiro. A essência do espetáculo é que você, dado o momento político, a situação que a gente vive aqui no mundo, né? Você faz uma catarse no filme. Eu já falei que as Memórias da Fernanda Montenegro são um dos temas da capa da nossa edição de outubro. E essa não é uma edição qualquer, porque a gente teve a honra de receber a própria Fernanda Montenegro posando para a capa da 451 de outubro. Tradicionalmente, a revista publica um especial infanto-juvenil e por esse motivo a gente convidou a Fernanda a se vestir de bruxa, numa capa que foi criada pelo designer Luciano Schmitz e pela fotógrafa Mariana Maltoni, com a ajuda da diretora de arte da 451, a Júlia Monteiro. A Fernanda encarnou uma bruxa incrível. Então vale a pena você conferir a nossa edição impressa de outubro, que está em todas as bancas e livrarias do Brasil. E se você fizer uma assinatura associado, você vai receber um pôster que mostra a Fernanda Montenegro vestida de bruxa numa fogueira de livros. E o assunto do nosso segundo bloco é poesia. A gente está recebendo aqui um dos grandes nomes da jovem poesia brasileira, que é a Mel Duarte. A Mel é uma das idealizadoras do Slam das Minas, que é uma competição literária criada em São Paulo em 2016, que está ajudando a popularizar o slam e a poesia pelo Brasil adentro. É mais que fazer barulho e vir retomar o que é nosso por direito. Por eles, continuávamos mudos, quem dirá fazendo história ter livro feito? Entenda que descendemos de África e temos como legado ressaltar a diáspora de um povo oprimido. Para conversar com a Mel, eu chamei a Mariana Mendes, crítica literária que é apresentadora do canal do YouTube Bom de Ler, um canal que fala sobre literatura de mulheres e que eu recomendo. A gente conversou sobre literatura, sobre slam, sobre rap, sobre hip hop, sobre machismo e sobre muitos outros assuntos ligados à cena poética contemporânea. Muito bem, a gente aqui no podcast 451 MHz fala de muitos livros e também na revista 451, todo mês a gente fala de um montão de livros, são quase 150. Mas de vez em quando aparece um livro que chama a atenção, que de fato tem uma importância para a cultura e para a nossa vida de leitores também, né? Por isso a gente convidou aqui para essa edição do 451 MHz 2 craques que estão resenhando o livro de memórias da Fernanda Montenegro. Eu queria dar as boas-vindas ao Sérgio Augusto. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Oba. E ao Gregório do Vivier. Opa. Estou diante de 2 profissionais aqui que... Eu não sou profissional de podcast. Jamais, eu nunca fiz o primeiro podcast. Ah, é? Também é o primeiro que eu faço. Que honra, então. Mas e aí? A gente está aqui falando a quente de um livro que ainda nem saiu na prática, no dia que a gente está gravando. Vocês são os 2 únicos brasileiros de fora da editora que tem essa prova. Queria saber as primeiras impressões aí da leitura. Sérgio, você que é um craque da crítica de cinema, acompanhou a carreira da Fernanda desde os anos 50, imagino, né? Como é que você recebeu essa prova? O livro é incrível. De cara, é o texto da Fernanda, que foi feito com colaboração da Marta Góes, etc. Eu não sei em que extensão da colaboração da Marta Góes no livro, mas o livro tem a entonação, a maneira de falar da Fernanda.
de uma fidelidade ao estilo da Fernanda, que eu fiquei impressionado. Que, de um modo geral, um livro de memórias, a parte inicial é sempre meio, vamos dizer assim, que você quer ultrapassável, digamos assim. Você quer logo correr para o principal, o dia em que nasceu o personagem que está sendo abordado no livro. A vida dos antecedentes da família dela, o avô, o bisavô, o tio-avô, histórias incríveis. Então você fica preso ali, sim. Agora vem a vida chata da Fernanda. Realmente já começa em alta temperatura, né? É uma história de imigração que ela conta de maneira muito diferente desse clichê que a gente conhece. Ela compara ao transporte de pessoas escravizadas no navio, ela conta que elas foram levadas em trens iguais aos de Auschwitz para as fazendas. É uma situação muito longe dessa história idílica de imigração italiana que a gente vê na novela. Ela conta muito bem essa história. São dois ramos, tem o ramo materno, que é italiano, da Sardenha, e o ramo paterno, que é de Portugal. O episódio da prisão de um tio dela, um tio-avô que está atravessando, que está nevando, está um frio federal, e ele resolve atravessar, cortar caminho através de uma propriedade alheia, e aí o vigia lá pega ele, acaba em briga, vão preso. Ele fica preso alguns meses, mas sai de lá alfabetizado. E você, Greg, você encontrou por acaso com a Fernanda esses dias, cara, foi isso? Foi uma coincidência, eu estava lendo exatamente na quinta e na sexta, lendo o livro apaixonadamente, mas quando você me chamou, inclusive, eu fingi que eu seria capaz de escrever alguma coisa sobre ela, com algum distanciamento crítico, quem sabe, embora eu jamais o conseguisse ter, porque a Fernanda, realmente, eu sou devoto dela, assim, e eu já sabia que eu ia amar, então foi só para, na verdade, eu ter a chance de ler em primeira mão, que eu aceitei, assim, porque eu realmente estava louco para ler isso. Tem uma cena linda, que é logo no começo, não spoiler grave, em que ela recebe um prêmio Mulher, primeiro prêmio Mulher da vida dela. Que é o prêmio mais importante do teatro brasileiro, né? Era, né? Não existe, é uma tristeza, acho que não exista mais. E ela, recebendo o prêmio Mulher no Municipal, ela lembra que foi o avô dela que fez a reforma em alguns detalhes do Teatro Municipal, e a honra dela estar ali no Teatro Municipal, mais do que ser o Teatro Municipal, era o lugar em que o avô dela trabalhou e tal. Eu queria perguntar se eu podia ler aqui. Por favor. Seguinte, meu avô, Pedro Niedo, estucador, é responsável por algumas volutas que enfeitam este teatro. Sua neta hoje está aqui neste palco, recebendo este prêmio tão importante na cultura teatral de nosso país. A ele ofereço este momento tão bonito da minha vida. É lindo. É lindo. Mas eu estava lendo e mergulhado naquele mundo quando ela veio ver minha peça na sexta-feira. E até o Contra-Regras, antes da peça, veio me falar: você gosta de saber quem vem ver? Eu falei: eu gosto, não me incomodo de saber, não. Gosto de saber, não sei. Dona Fernanda tá aí. Eu, porra, não, calma aí, eu estou falando de mortais que vem no teatro. Eu estou falando aí, ferrou assim, fiquei emocionadíssimo na peça toda. E no final, para minha surpresa, a Fernanda se levantou e começou a falar sobre a peça e sobre o fôlego de resistência. É um fôlego de resistência desse país. Tem algo mais vivo? Se em cada catacumba a nossa arte, a nossa resistência, a nossa inteligência resiste. E foi muito bonito mesmo, assim, porque então ela tem uma generosidade mesmo lendária, assim, algo que, uma disponibilidade de alma, que eu acho que é isso que faz dela uma grande atriz, né? Na sessão de fotos da capa da revista, ela não só topou fazer essa personagem bruxa, ela só fez uma exigência, que fosse uma bruxa muito elegante. Maravilhoso. E aí o designer fez ali 3 caminhos diferentes para as fotos e ela topou, fez os 3. A gente vê a Fernanda Montenegro como uma grande atriz brasileira consagrada, a grande dama do teatro, etc, etc. Parece que ela sempre ocupou esse lugar, né? E o livro mostra, na verdade, que foi uma vida dura. Isso é muito bonito de ver, assim. Eu não gosto muito do gênero autobiografia, biografia de modo geral, porque é muito difícil o sujeito fugir da vaidade de enumerar suas conquistas. E no caso da Fernanda, tem uma quantidade imensa de conquistas, e ela, em momento nenhum, ela escorrega nessa casca de banana da vaidade pura e simples. Parece mais pra mim uma homenagem aos antepassados primeiro, depois aos pais, depois aos colegas, do que de fato a si mesma, do que então ela fala até pouco de si nesse sentido. Exatamente. E eu acho também que tem uma coisa importante da gente afirmar a grandeza de uma artista como ela nesse mundo em que os artistas estão sendo perseguidos mesmo no Brasil, né? E ela linka muito com coisas atuais. Hoje em dia a cultura, sabe, tem sempre uma relação mostrando a diferença que havia naquela época, começando carreira,
atingindo o auge da sua carreira. O auge dela não termina nunca, né? Não, o auge dela é hoje. É ininterrupto. Isso é outra coisa bonita permanente. dela, que às vezes envelhecer é um processo para muita gente de subtração, né? De ir perdendo a memória, o corpo, o gás. E no caso dela parece de adição, de multiplicação. Ela foi ficando maior ao longo da vida. Parece que ela foi sendo acrescentada dos personagens que ela ia interpretando. Quais são os grandes desempenhos dela aí na história do cinema? Bom, primeiro, né, a Falecida, que ela tá maravilhosa. Eles Não Usam Black Tie. Eu acho que esses são os 2 grandes papéis dela no cinema. A Falecida é de que ano mesmo? 65, por aí, né? Do Leon Ishman. Você lembra dessa época desse filme, quando ele foi lançado? Lembro, as críticas que se fizeram é que o filme não tinha o senso de humor. As pessoas achavam que o Leon tratou o filme muito a sério. Pra quem não conhece, a história de uma mulher do subúrbio que sonha com um funeral, com cavalos brancos, com penachos, né? Mas Eles Não Usam Black Tie. Tem aquela famosa cena do final, né, dela catando feijão. É uma cena incrível, porque ela dá todo o recado do filme naquela cena de dividir o feijão na mesa. Uma coisa tão simples. E foi mais ou menos improvisada, que eu saiba, durante a filmagem. Não sei se você lembra que tem os operários sentados no chão. Cozinhando, fogareiro jacaré, né? E ela fica ali falando, olha que coisa bonitinha, aquele paternalismo da elite com o operário. Aquilo, olha que bonitinho ele comendo a comidinha dele. Eu tô parafraseando, mas é uma coisa muito engraçada, muito Greg, para um ator, quem lê esse livro, o que ela ensina para quem tá atuando, quem quer ser ator? Acho que primeiro que o nosso ofício é um ofício de operário mesmo, assim, é um ofício que tem muito a ver com horas e horas de dedicação àquilo e de escuta também e entrega, porque o que eu acho mais bonito do livro dela é que ele reflete a visão dela da profissão e a grande qualidade dela, talvez como atriz, entre tantas, mas que eu acho que é a escuta. Ela é uma atriz que escuta muito bem o texto dos outros, ela escuta o outro ator. Todo mundo diz que vai editar uma cena da Fernanda, os diretores ou os editores. É impossível porque você não quer tirar a câmera dela. Porque as reações dela ao que está sendo dito são melhores do que as pessoas dizendo. Ela imanta a câmera. Ela imanta a câmera e porque ela é muito viva e ela sabe que o trabalho dela é muito maior se ela estiver escutando. Então, você vê as reações dela, quando ela está quieta, muda, reagindo, são gigantes. E isso está no livro, no sentido que o livro é um tributo aos outros atores que conviveram com ela e aos antepassados. E eu queria ler um texto do Milor sobre ela. Retratos 3x4, de alguns amigos 6x8. Ele dizia: Fernanda é tudo que sobrou do que sempre me ensinaram. A sombra dos 40 graus à sombra. Procurem os gestos no vocabulário, olhem Fernanda, estão todos lá. Sua vida é um palco iluminado. À direita, as gambiarras do perfeccionismo, à esquerda, os praticáveis do impossível, em cima, o urdimento geral de uma tentativa de enredo a ser refeita todas as noites, toda a vida. Atrás, os bastidores, o mistério essencial. Embaixo, o porão, que torna viáveis os mágicos e onde faz tanto tempo se ocultava o ponto. Em frente, o diálogo, que é uma fé e comove montanhas. Ela tem esse poder da escuta e da atenção, que eu acho que é uma atriz que passou a vida olhando e observando e escutando e absorvendo. Ela ia em Varia Freitas Bastos, aqui na Cinelândia, no Rio de Janeiro, pegar livros para ler. Ela estudava o entorno dos personagens e dos autores que ela tinha que representar. Quer dizer, ela era uma CDF também, né? E outra coisa é que eu tenho a impressão que boa parte disso aí que você falou se deve um pouco ao Gianni Ratto. Sim. Porque antes dela trabalhar com o Gianni Ratto... Esse grande diretor. O Gianni Ratto, diretor italiano, Paulo, né? que veio aqui, participou lá do TBC e foi importantíssimo. Os diretores faziam só deixa, entregavam o script, o texto, e você tinha suas falas e tinha uma deixa. O Gianni Ratto dava o texto completo para todos eles, para ter uma interação. E eu acho que foi aí que ela... Foi um grande encontro de um grande diretor. Ela presta tributo o tempo todo ao Gianni Ratto. Sem Gianni Ratto... E tem macetes, ô Gregório? Tem alguma coisa menos abstrata, vamos dizer? Você falou na escuta, mas tem pequenos macetes do ofício que você pescou na leitura? Para mim, o barato dela é, inclusive, que ela escapa de todos os vícios. Eu acho ela uma atriz muito pouco viciada, sabe? No sentido de muletas. Ela foi se livrando das muletas e foi se despindo como atriz. É isso que eu acho lindo. É um pouco aquela história, tudo que não é cavalo, não é? É tirar da pedra tudo que não é cavalo. Eu tenho a impressão que os personagens da Fernanda, ela tira dela tudo que não é o personagem.
personagem. Ao invés de aderir a Suzy vozes, você não vai ver, ela não é uma atriz desse tipo de composição de vozes que não são, sabe, nada é artificial. Parece uma atriz despida. Mas também ela aboliu o ponto, logo de cara. Aboliu o ponto, isso é lindo. Isso pra mim é a cara dela. É isso que você falou, o Gianni Rato, dessa história que é maravilhosa, e do Ponto. Do Ponto era esse cara que ficava ali soprando o texto para os atores que eventualmente se esquecessem das falas. Eventualmente, né? Você fala do Gianni Rato, foi no momento em que ela morava em São Paulo, né? Ela conheceu o Gianni Rato em São Paulo porque ele era muito ligado. Ele dos imigrantes todos italianos que vieram para fazer o TBC, Vera Cruz, né, inclusive. Conheceu com a Maria Della Costa, o grupo da Maria Della Costa e o Sandro Poloni, que construíram até um teatro. Então essa fase heróica do teatro brasileiro é uma coisa extraordinária, porque era muita gente fazendo coisas. Ela foi para São Paulo, ela foi, eu acho que no ano 4º centenário, 54, ela foi para São Paulo. Morou lá um tempo. Ela ia e voltava muito para São Paulo. Ela se sustentou, e esse grupo todo do qual fazia parte, o Sérgio Brito, o Ítalo Rossi, a TV que ajudou muito essa gente, fazendo grande teleteatro. Sérgio Brito, é TV Tupi. Tinha o Grande Teatro Tupi, então essa teledramaturgia em termos de textos clássicos, isso aí ajudou muito, isso aí dava e sustentava. Teve uma época que o Gianni Rato era o único que tinha salário, porque ele não tinha outra fonte de renda. Você acha, Greg, que hoje em dia o ator ainda está condenado a viver de ter que trabalhar para a TV? A opção de ficar só no palco do teatro é viável para um ator para se sustentar, para ter uma vida de classe média no Brasil? Só no palco de teatro, não. Infelizmente, isso não é mais possível. Quer dizer, existem exceções. O musical, por exemplo, ainda existe e é um lugar em que o ator consegue ter algo próximo de um salário. Agora, são muito poucos e é um ator muito específico, não é? Um ator que dança, canta e tal. Mas no teatro de repertório não existe mais. Isso pra mim é uma grande pena, que é algo que a Fernanda fazia. Ela é uma pessoa que leu, e não só leu, deu vida a Pirandello, a Shakespeare. Ela é uma pessoa que cobre o que a literatura produziu de melhor. Ela deu vida graças ao teatro repertório. E o teatro repertório é um que morreu. Hoje, se você quiser ver, eu quero ver um Pirandello no Rio, em São Paulo. Não tem. E a vida dela deu uma guinada, mas do ponto de vista de um conforto financeiro, a impressão que dá é depois de ela ter assinado com a Globo mesmo, né? Desde a primeira página. Ela define a própria vida disso como uma luta feroz pela sobrevivência, né? Logo no começo. Acaba isso quando ela tá na Globo, né? Nos anos 80. A primeira coisa que ela fez foi num circo com 8 anos de idade. Quer dizer, ela nem pensava em ser atriz, nem saiu daquela experiência que essa é a minha vida, é a minha vocação. Não, foi uma coisa casual. Ela fazia o papel de um sargento numa peça. Ela tinha 8 anos de idade. Ela foi trabalhar em rádio, ela foi locutora, foi radioatriz. Aí ela conviveu muito com música clássica. Ela já aprendeu muita coisa sobre música clássica. Ela apresentou a Juliette Gréco quando ela veio aqui ao Rio. Depois ela teve a experiência da televisão primitiva, né? Da TV Tupi. Ao vivo, né? Ao vivo. Aquela coisa que você tem que decorar, é como se fosse uma peça de teatro. Não tem negócio de, corta, faz de novo, tal. Depois ela pegou a televisão na fase áurea da televisão, quer dizer, até a fase de você ganhar dinheiro com a televisão, como o maior fenômeno de comunicação do país. Fez cinema, quer dizer, desde o Cinema Novo, né, a falecida. Ela só não trabalhou com Glauber porque, não me lembro o que foi, ela não podia, tinha algum compromisso, ela ia fazer o papel que acabou sendo da Glauci Rocha em Terra em Trânsito. O Glauber queria que ela fizesse. Você lembra da primeira vez que você viu ela atuando, não? Me lembro. A primeira vez que eu a vi atuando foi exatamente no Mambembe, 59. Mas eu fiquei tão deslumbrado com o Mambembe, também um pouco... Todo mundo acha genial, ela própria, mas a coisa de idade, eu tinha 17 anos quando eu vi o Mambembe. Eu fiquei deslumbrado. E foi a primeira vez que eu vi Fernanda no palco. E aí você conhecia ela já pessoalmente? Como eu nunca fui ligado a teatro... Minha ligação era com cinema, jornalismo. Eu fui conhecer Fernanda, eu não sei se é apresentada até pelo Milor, que sempre foi muito amigo dela. E aí passamos a encontrar. Ela vai lá em casa, vou contar uma confidência aqui. Ela adora cachaça. Eu disse, Fernanda, você quer tomar o quê? Tem isso, tem isso, tem isso. Você tem uma cachaçinha? Aí eu falei, tenho, eu gosto de cachaça também. Eu falei, eu adoro cachaça. Aí, mas não é cachaceira, não. Ela não consegue beber. Nada de droga, nunca. Ela diz que ela não gosta de perder o controle das coisas. Entendeu? Ela gosta de estar sempre atenta. É isso que eu acho surpreendente também, que eu achei desde a primeira vez que eu a conheci, assim, e que é um lugar do artista como uma pessoa extremamente lúcida. É o oposto ao clichê que tenta se vender hoje do artista como um bêbado festeiro, que existe. Eu mesmo sou essa pessoa, por exemplo. Então a Fernanda, acho que a maior ferramenta dela é a lucidez. Como artista, como atriz, é a escuta pronta e
também como intelectual, porque a Fernanda, eu acho, das maiores intelectuais desse país. Eu acho que esse livro tem uma história do Brasil por trás dele. Tem. Né? Ela é uma leitora do Brasil excepcional, sempre foi. Ela sempre esteve muito coerente e corajosa em relação à política, em relação às posturas, em relação a uma pessoa que sempre disse o que pensava e sempre pensou coisas muito pertinentes. O Milor dizia isso também, né, para voltar a ele. Eu concordo com a Fernanda em tudo. A não ser quando ela diz que ela não merece tamanha honra, a não ser nesse momento. Só isso, é a única diferença. Eu tenho a impressão que a gente tem essa sorte de ter, num mesmo ser humano, feito é o caso da Fernanda, um grande intelectual e um grande artista popular. Ela é uma unanimidade, né? E isso tem peso, né? Porque no Brasil de hoje, ela talvez tenha uma capacidade de se fazer ouvir, né? Se esse livro for lido corretamente, entre aspas, quem sabe a gente não consegue dizer algumas coisas para as pessoas. Durante a ditadura mesmo, ela estava fazendo o julgamento de Nuremberg, 32, falando dos nazistas, que obviamente aquilo era uma porrada direta na ditadura. Então ela sempre foi muito política, mas muito pouco partidária ou panfletária. Você lembra de quando você viu ela pela primeira vez atuando, não? Você é de uma família de atores e de artistas, você conhecia ela socialmente? Você conhecia socialmente, assim, por causa de... Era minha amiga, da minha mãe, mas eu demorei a ver ela atuando, não ser em novelas, que eu via as novelas dela, não sei se você lembra, Cadê Zazá? Então essa era a minha referência de Fernanda Montenegro, protagonista de novela. Até que eu a vi no Central do Brasil, foi a grande redenção por aí. Essa interpretação me veio à cabeça na leitura do começo do livro, porque você vê quanto de vivido tem naquela mulher maltratada e pobre e lutando pela sobrevivência também, né? Que é aquela personagem de coração tão duro, né? Ela diz isso. Morei em todos os bairros da Zona Norte, até na Ilha do Governador. É a vida dela, né? O itinerário dela, é muito quando ela fala Central do Brasil, eu falei, uau, que volta. Quem diria que ela seria, né? Enfim, parece homenagem a Central ela do tinha Brasil. esse lado dessa generosidade dela, essa visão de o que é o público, o que é uma atriz, o papel do ator no mundo. Isso eu lembro muito também, de ver assim, a gente volta e meia tem preguiça de falar depois da peça, quando estamos tirando foto, e toda vez eu lembro dela, porque ela nunca deixou de atender o público, não importa. Bom, é uma honra poder receber vocês aqui no nosso podcast. Mas ainda não terminou, porque a gente aproveitou a presença do Gregório e do Sérgio Augusto no estúdio e não deixou eles irem embora antes de comentar alguns assuntos importantes sobre a cultura brasileira. A gente pediu para eles falarem um pouco dos livros que eles estão lançando agora nesse finzinho de 2019 e também pedimos que eles comentassem o filme que é o assunto em todos os celulares e mesas de bar desse país, Bacurau, de Kleber Mendonça Filho. Então a gente te convida para ouvir o podcast até o final, para ouvir esse bônus track sobre cinema, livros e outros assuntos com o Gregório do Vivier e o Sérgio Augusto. E agora o nosso assunto é poesia, mas não qualquer poesia. É poesia para ser dita em voz alta. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui a grande Mel Duarte, um expoente dessa cena da chamada spoken word, né, que é a palavra falada. E eu convidei aqui para entrevistar a Mel Duarte a Mariana Mendes, uma das donas do canal Bom de Ler, o canal do YouTube que fala de livros, especificamente de livros de mulheres. Obrigada, Paulo, pelo convite. Oi, Mel. Bom estar aqui. Agora, nessa Flip que passou, eu participei do Slam como jurada. E aí, queria que você falasse um pouco sobre como é que funciona o Slam aqui em São Paulo, no Brasil, as competições. E aproveita e explica também o que é o Slam. O Slam é uma batalha de poesia falada. Então, para você participar de um Slam, você tem que ter 3 textos próprios de até 3 minutos. Você não pode usar acompanhamento musical e nenhum tipo de adereço. Então, é o poeta, a voz e a performance. E tem que ser textos próprios, porque no Slam é você se auto-representando. Então, não é como um sarau, por exemplo, que é um espaço de experimentação poética, artística, que você pode declamar textos de outras pessoas com um tempo indeterminado, né? Quem quiser assistir um Slam em São Paulo, no Rio, agora, nos próximos meses... Sim. São Paulo, a gente brinca que é a meca do Slam. A gente tem mais de 50 comunidades de Slam espalhadas em São Paulo. Então, cada Slam tem a sua agenda, todo mundo tem as suas páginas onde você consegue encontrar essas questões, porque cada um tem uma periodicidade diferente. Então, por exemplo, eu faço parte do Slam das Minas SP, que é uma batalha de poesia voltada para o gênero feminino e para pessoas trans. O nosso Slam normalmente é no 3º domingo do mês, só que nós somos itinerantes, então cada mês a gente faz num lugar diferente. Eu sei que no Rio de Janeiro, eles tentam concentrar um pouco mais, assim, porque como são menos, então fica um pouco mais fácil de organizar. Você participou em 2016 da edição da Flip, que teve um sarau,
na noite de abertura, e a sua performance lá viralizou. Qual foi a sensação de ser viralizada, de você ter alcançado essa fama? 2016 foi um ano que eu lancei meu segundo livro, e que foi um livro que já me abriu muitas portas, que eu consegui passar muito do meu trabalho. É o Negra Nua Crua, né? Isso. E quando a Rô me chamou para participar do slam, eu tava... A Rô é a Roberta Estrela Dalva, que é um grande nome do slam brasileiro e esteve aqui no nosso primeiro episódio do 451 MHz. Massa. Quando eu cheguei lá, é óbvio que eu já acompanhava o Flip desde 2013, mas eu não tinha noção de como participar poderia me atravessar. Foi a grande virada também da minha vida nesse aspecto, de muita gente que não conhecia o movimento dos slams, não conhecia a literatura que estava sendo feita dentro das periferias. Para muita gente, eu era uma novidade, então também, além de ter sido um reconhecimento do meu trabalho, foi também uma porta para eu colocar mais um monte de gente dentro, assim, sabe? Porque a partir dali começaram a aparecer muitas coisas, muitos convites. Foi um momento assim que eu percebi de grande abertura de caminhos mesmo para esse movimento todo em si. E aí quando eu vi o vídeo, o quanto já tinha viralizado, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não tinha percepção assim que aquilo podia ser tão grande, que podia verbalizar tanto. Mas é por isso, eu dentro da minha inocência, eu já tava falando coisas que eu já falava há muito tempo. Então, para mim não era um espaço novo nesse sentido, né? Mas eu não tinha noção de quantas pessoas que eu ia atingir que não conheciam isso. Então, isso realmente foi muito importante. Eu falei um poema sobre representatividade negra, a questão da autoestima da mulher negra, que foi inclusive o poema que eu comecei. E no dia seguinte, muitas mulheres negras vieram falar comigo. Falei um poema também sobre a questão da cultura do estupro, que é um poema que eu já tinha escrito em 2014, que já tinha causado um bororô por causa do nome do dito cujo. E falei também a respeito da questão do encarceramento da população jovem negra. Sei que foi, eu acho que o todo, a forma da mensagem, a minha figura ali passando essa mensagem também, porque muita gente ainda tem esse lugar de achar que um poeta, normalmente, né, é o poeta, não há poeta, que são pessoas mais velhas, num outro viés físico. Então, quando você aparece preta, tatuada, de dread, tipo, dá um choque nas pessoas. Tipo, isso é poesia? Essa pessoa pode ser poeta? E aí você chegou no livro, né? Você tá lançando agora em 2019 essa antologia Querem Nos Calar, Poemas para Serem Lidos em Voz Alta, que tá saindo pela Editora Planeta, que é uma editora do mainstream editorial, uma editora que tem uma presença grande nas livrarias, e com prefácio da Conceição Evaristo, que é o maior nome da literatura negra no Brasil. Qual a importância desse livro para você? Foi um projeto que demorou bastante, porque em 2018 eu participei de uma mesa com a Luz Ribeiro, e a Riane nos convidou pela Editora Planeta, e a partir dali surgiu esse convite para organizar esse livro. Então acho que a Planeta também, tendo a experiência com a Riane, que é uma poeta também que vem de um outro lugar, para lançar o livro dela fez bastante sucesso, entendeu que, tipo, nossa, tem essa galera falando, principalmente as mulheres, né, e ainda não existe esse tipo de trabalho, então como que a gente junta tudo isso? E aí foi 1 ano de processo até esse livro sair, a gente lançou ele em abril, e foi um desafio também muito grande, porque se eu tivesse sido convidada para fazer esse livro há 5 anos atrás, eu teria um pouco mais de dificuldade para encontrar essas mulheres. De 3 anos para cá, o boom que a gente teve pelo movimento dos slams, as redes também que a gente consegue fazer, então se reconhecer, se conectar, e eu viajo muito para fazer apresentação, e aí nisso eu fui criando muitas redes e vendo várias mulheres fazendo esse movimento acontecer, e aí quando chegou esse convite eu falei, ótimo, porque eu sei onde essas pessoas estão, o problema é conseguir só escolher 15 nomes, porque realmente já falei, nossa, isso vai dar treta, né, porque como que eu vou colocar umas e não colocar outras? Eu parti do princípio que, bom, esse é o primeiro livro. Queiramos que tenham outros, né? Outros exemplares pra gente conseguir contemplar mais mulheres. Mas então a gente tem que começar do começo. Então quem são essas mulheres que estão no rolê desde o começo? E aí nos outros estados eu fui também vendo as manas que já fazem slams, que já organizam, que não só batalham. E tem lugares que são muito distantes e a realidade é diferente daqui. Como, por exemplo, Belém. Não dá pra comparar o que a gente produz aqui em São Paulo de poesia, de cultura, de rua, com a dificuldade que as manas têm lá, por exemplo. A gente chegou no nome da Conceição, na verdade, foi o primeiro nome, não só pela Conceição ser quem ela é, mas a gente precisava também de alguém que entendesse o que é slam e que já tivesse feito parte disso de alguma forma. E ficou lindo, assim, acho que o livro surpreendeu a gente em vários aspectos também, pela qualidade. É uma edição caprichada, né? Que as editoras nem sempre investem
por exemplo, impressão em 2 cores. Exato. A abertura de página de cada poeta tem um retrato, né, uma ilustração. Uma ilustração da Lela Brandão, que também tem um trabalho muito legal na internet com esse viés do feminismo. Tem também uma biografia no final de cada poeta para, poxa, se eu conheci o texto, gostei, deixa eu ver quem é. Como é que foi para essa poesia que é falada passar agora a ter esse registro no livro? Sai primeiro no papel, depois isso é editado? Essa questão desse processo eu acho que é muito individual para cada uma. Não posso te dizer pelas outras poetas. Mas tem momentos e momentos, assim. Eu escrevo no papel. Tem muitos cadernos espalhados por tudo quanto é lugar. É até celular, um pouco desesperador. Sim, no celular, mais prático. Mas eu acho que tem muitas coisas que, enquanto você escreve, você vai lendo em voz alta para você entender como essas palavras estão reverberando. Eu não sei se tem alguém que consegue escrever só falando, escrever no sentido de produzir um texto só falando. De qualquer forma, você precisa estar ali observando ele o tempo todo para você retornar a ele e entender se está fazendo sentido aquilo que você está querendo dizer. Então, no meu caso, é um processo que é totalmente de escrita e conforme eu vou lendo, eu vou entendendo se aquela palavra faz sentido, se ela não faz. Eu nunca vou falar nada que não caiba na minha boca. 3 anos atrás, 4 anos atrás, essa cena ainda estava começando a se cristalizar, embora já tivesse muita gente na estrada. Essa articulação é que mudou o jogo, né, da impressão. Sim, eu acho que o movimento do slam das minas, não só do que organizo, mas a gente virou um movimento muito grande que fez ter mais espaço para essas mulheres, porque o que acontece? O slam é um espaço misto, só que os homens estão muito mais acostumados a falar. E uma coisa é você chegar num espaço só pra falar o que você quiser, como um sarau. Outra coisa é quando você vai pra um slam que tem uma pessoa ali te dando nota, que você tá sendo julgado pelo aquilo que você tá fazendo. Às vezes as pessoas não conseguem entender a complexidade que é isso pra uma mulher. Ainda mais se ela for uma mulher negra, que vem da periferia, que sempre foi silenciada, que tem várias questões internas a serem trabalhadas. Então quando ela chega num espaço desse, por mais que ela queira falar, por mais que ela escreva, ela não consegue. Quando a gente criou essa rede do Slam das Minas, várias mulheres começaram a aparecer usando esse espaço até pra começar a se sentir mais à vontade, sabe? E mesmo o hip hop é muito machista e muito hétero também, sim, né? Total. É um processo, né? Outro dia eu vi o Mano Brown numa entrevista dele falando que já não se sente à vontade cantando certas coisas. Ainda bem, né? A gente tá num momento que não dá mais pra retroceder pensamento e ação. Né? Acho que as mulheres já estão num outro nível e todo mundo vai ser cobrado, independente do grau de importância do seu lugar de destaque, seja no rap, na música de forma geral, na poesia. Então, ainda bem que isso tá mudando e eu percebo que também rola uma integração desses movimentos com as mulheres. E as minas da poesia com as minas do rap, muito mais do que os próprios caras do rap convidarem as minas da poesia, assim, sabe? A gente tá sempre juntas, fazendo eventos juntas, abrindo show uma das outras. Eu acho que isso também vai fortalecendo para que outras pessoas conheçam. Porque muita gente acha que o slam também tá nesse lugar do hip hop, do rap. É uma escola parecida, mas não é a mesma coisa. Então, não significa que quem tá fazendo rap conhece a galera do slam, conhece os poetas. Então, é muito legal que a gente tenha essa troca, assim, para poder crescer e fazer com que outras pessoas também conheçam mais trabalhos. Você não quer dizer um poema agora? Posso dizer vários, só que... Tá, vamos lá. É mais que fazer barulho e vir retomar o que é nosso por direito. Por eles, continuávamos mudos, quem dirá fazendo história ter livro feito? Entenda que descendemos de África e temos como legado ressaltar a diáspora de um povo oprimido. Queremos mais do que reparação histórica ver os nossos em evidência e isso não é um pedido. Pois não é de hoje que calam meu grito, abalam meus instintos ambos pela dor. Por ter nos olhos esse brilho, essa herança benquista dos genes de meu bisavô. Não é só pela preta cotista, a casa própria da diarista ou qualquer outra conquista dos que fazem parte da história de uma terra que você usurpou. É ver o espaço ocupado, a mulher preta pobre no doutorado retomando seu legado sem dizer sim, senhor. Nos querem supérfluas, apáticas, sem senso crítico. Nos moldam em estéticas, inépcias, estratégia sádica orquestrada por cínicos. Eu rejeito teus dogmas e mantenho a perspicácia no meu raciocínio. E ainda observo bem atentos que compactuam com a tua lógica ilícita de extermínio. Senhores em seus altares, disputando egos maiores, supremos palácios planaltos para que possam se sentir superiores. Influentes na arte da intolerância, não sei como se cria tanta mente ambiciosa tolhendo anciã sabedoria. Nos oferecem uma mídia abastada, interessada apenas na morte, mas não em quem mata. Como será que um corpo suporta tanta violência inescrupulosa? Como é possível dormir com as vozes em minha cabeça de tantas irmãs mortas? Nossas almas pedem por socorro.
e ninguém nota. Eu só peço a Iá que me guia. Mantenha-me longe dos senhores fardados do mato e sua milícia. Me diz, o que te assusta? A farda, a gravata ou a luta? Perceba que nessa disputa conheço o teu caráter pelos heróis que cultua. Maravilha. As armas, cidadãos. Bom, hoje o 451 MHz recebeu essa estrela da poesia brasileira, que é a Mel Duarte. Muito obrigado, parabéns pelo livro. Obrigada, Obrigada, Mel. Todos Foi atrás muito bom. Querem Nos Calar, poemas para serem lidos em voz alta, que está em todas as livrarias. É uma Sim, antologia todos organizada os pela lugares. Mel Duarte. Muito bem, parabéns, Mel, e volte aqui no nosso podcast, Valeu hein? pelo convite, gente. Coloquem mais poesia na vida de vocês. Obrigada, Vamos- Mel. Obrigada, Paulo. Eu queria agradecer também à crítica literária Mariana Mendes, que é a editora do canal Bom de Ler do YouTube, um canal muito legal, onde a gente pode ver entrevistas com as principais escritoras brasileiras contemporâneas. Muito bom. Adorei. Maravilhoso. Ó, eu Isso é quero uma demais. dedicatória. Eu também. E para quem se interessa por slam, no primeiro episódio do 45 MHz, a gente conversou com a outra fera da poesia falada no Brasil, a Roberta Estrela Dalva. Se você ainda não ouviu, volta lá no seu tocador de podcast e vai ouvir a Roberta falar sobre essa nova cena da poesia brasileira. Bom, e já que a gente está falando de poesia e de como ela pode ser encorajadora, quem sabe não tem aí algum ouvinte escritor com um manuscrito guardado na gaveta. Por isso, eu queria abrir um parêntese para trazer aqui um convite da Amazon Kindle, que apoia o 451 MHz desde o primeiro episódio. A Amazon tem uma ferramenta bem simples de autopublicação, o KDP, que permite que você mesmo edite o seu livro e disponibilize para os leitores no formato Kindle. E agora tem mais uma boa razão para você usar o KDP. O 4º Prêmio Kindle de Literatura, nesse ano tem uma parceria com a editora Nova Fronteira e com o Prime Video. Além de levar o prêmio de R$30 mil e o contrato de publicação do livro impresso pela editora Nova Fronteira, ainda concorre com outros premiados do mundo inteiro a ter o seu livro adaptado para uma obra audiovisual no Prime Video, recebendo então $10 mil de adiantamento. As inscrições já estão abertas e duram até o dia 15 de outubro. E chegou a hora daquele bônus track que eu prometi no começo do programa. Eu segurei o Gregório do Vivier e o Sérgio Augusto aqui no estúdio para conversar com eles sobre os livros que eles estão lançando e também sobre os filmes que estão dando o que falar no cinema brasileiro. Você, Greg, está lançando agora um livro com o Chico Sá e a Maria Ribeiro. O título mudou, né? Era Você é o que lê, agora qual que é? Crônicas para ler em qualquer lugar. Muito bom. É o nosso Pra Gostar de Ler. Não sei se vocês lembram do Pra Gostar de Ler. Claro, maravilhoso. Uma coisa que a gente adorava. Nós três nos unimos, a gente adorava, enfim, os nossos cronistas canônicos brasileiros, né, que a gente leu muito na escola e tal. E a gente queria fazer essa relação com a literatura mesmo, sabe? Para o público ler assim. É gostoso, uma espécie de banda literária, no qual você tem um álbum, cada um tem a sua voz, assim. A gente está há 3 anos com esse projeto Você é o que lê, que a gente viaja pelo Brasil falando de literatura. Tudo quanto é lugar, em escola, em festas literárias. Eu vi como vocês em Paraty falando ali, o Chico Sá, Isso. alucinado ali. Alucinado. Tem Botando fogo na plateia. fogo na plateia, Maria também põe fogo. Quem diria que eu sou um mediador? Você é o mais vezes. moderado ali, né? Quem diria Você baixa a bola. Baixa a bola, tipo assim, calma, a gente também não é assim. É. Então isso é muito gostoso. A gente tá viajando um tempão com esse projeto. Fizemos em tudo quanto é lugar mesmo, assim. Fizemos no Crato, no Cariri, na Cooperifa, na Serrinha. Então, assim, barato. E a gente queria ter um livro disso. Então, um livro de nossas crônicas, mas também nossa relação com literatura. Tem um prefácio que a gente escreveu juntos. E tá bem bonito, assim. São crônicas que você publicou no jornal, é isso? São na Folha e tem algumas inéditas também que a gente escreveu pro livro. É vida dura de cronista também, né? Vida dura de cronista. Eu fiquei 5 anos, eu não aguentava mais, no final não tinha mais assunto. Mas bastou eu parar de escrever que eu não parava de ter assunto e coisa pra dizer. É sempre assim. É sempre assim, né? Basta você não ter uma coluna que elas ficam vindo na tua cabeça. E você escreve muita coisa, né? Você escreve pro Porta dos Fundos. Pro Porta, Você escreve pro Greg News. pro Greg News.
a Crônica da Folha. Cara, volta e meia tem uma coisa agora para 451 aí, inaugurando o espaço. Obrigado por abrir o espaço aí. Mas você, como se administra essa pauta sua de textos conforme as encomendas? São todos textos que vão ser veiculados? Eles têm um destino já ou alguma coisa você escreve meio... Tudo tem um destino. Sim. Agora, pro livro eu tive que escrever 5 crônicas inéditas, foi a coisa mais esquisita do mundo. Porque eu não tô acostumado a escrever, assim, coisas sem, sabe, um prazo muito apertado, sem uma urgência. Sim. E você tinha temas? Não, eu resolvi falar do que eu queria. Foi estranho, porque... O que eu quero falar agora para ser publicado de fato? Porque o jornal também tem isso. A crônica, ao mesmo tempo que tem uma urgência, também tem uma coisa de pensar assim, isso vai embalar peixe. E não é que você vai fazer mal. Nem mais embalar peixe. Nem mais embalar peixe, Vocês constituíram um grupo literário, então, vamos dizer assim? É uma Vocês espécie de banda, assim. Legal. É e legal. aí tem mais projetos? Essa coisa de sair na estrada um pouco? A princípio sair mais um pouco na estrada, que é muito legal isso, cara. A gente sai falando e ouvindo história também. Volta e meia fala da pessoa na plateia melhor que a nossa. Quando a gente foi na Rocinha, por exemplo, falar, uma senhora começou a falar os poemas dela e era lindo o poema dela. Tinha sido letrada recentemente, assim. Então era muito novo para ela escrever e aquele deslumbramento com a palavra, ela começou a falar poemas e eram lindos. A gente percebeu que, na verdade, a fala da plateia é fundamental. Então, a gente fala um pouco hoje em dia só e dá a palavra para a plateia e troca de acordo com o que eles falam. Então, é meio que à la carte, assim. Pelo visto, não basta ficar de olho no livro Crônicas para Ler em Qualquer Lugar, que é da editora Todavia, mas também é preciso ir até os espetáculos, né? São apresentações que eles têm marcadas pelo Brasil. E você, Sérgio, você também está com um livro aí no estaleiro, né? Tá bem no estaleiro. Porque essa crise toda do livro está sempre sendo adiado. Todos os livros das editoras, não sei best-seller. O que é o seu... Eu selecionei umas 90 textos sobre cinema que eu publiquei neste século, quer dizer, de 2000, 2001 até agora. Até o ano passado. Qual o último filme? Um dos últimos filmes foi aquele filme que o Orson Welles não acabou e que passou no Netflix, ou foi A Morte do Stalin. E Bacurau, você já viu? Desculpa, você gostou da Morte do Stalin? Gostei, achei muito Também divertido. adorei, cara. É muito bom. Engraçado, meu muito Deus. engraçado. Bacurau vi, mas Bacurau não escrevi sobre Bacurau. Pra gente, deixa eu te explorar. Eu gostei muito, eu acho que o Bacurau é igual o filme do Tarantino, de alguma forma. São dois filmes catárticos. Você fica até meio assim, por que eu não gosto nesse filme? Aí você pode encontrar uma série de defeitos. Mas a essência do espetáculo é que você, dado o momento político, a situação que a gente vive aqui no mundo, né? Você faz uma catarse no filme. Né? É impressionante. Faz, ele é catártico. É igual um western famoso, Gregory Peck, que é da Bravados, que o cara mata uma mulher dele, ele é casado com uma índia, aí ele passa o filme inteiro perseguindo, um por um, e vai matando. Aquilo é uma coisa catártica, igual os 7 Homens e um Destino, né? Então tem esse lado que pode ser até meio empobrecedor, mas que, poxa, a gente tem uma reação diferente de acordo com a situação que você está vivendo. Você tende a gostar de um filme que trata daqueles assuntos daquela maneira, né? No caso do Bacurau e no caso do Tarantino. Mas você é leniente em relação a que outros filmes recentes do Brasil? Você assistiu da Petra Costa? Vi, eu gostei. Que tal? Eu gostei. Faz a crítica pra gente aí. Eu achei um documentário com muito tempo também em cima do emocional, uma coisa muito pessoal dela. As restrições que se fizeram ao filme, eu achei muito discutíveis, sabe? Muito discutíveis. De que ela omitiu certos fatos e tal. Eu posso até se examinar, porque eu tenho um problema muito chato com o negócio de cinema, porque se eu não escrevo sobre aquilo, se eu não reflito sobre aquilo, e às vezes ao escrever eu mudo a minha opinião. Engraçado isso, né? Você começa a refletir sobre aquilo, então você abole um pouco o lado emocional que você sentiu durante a sessão. Tem filme que vai trabalhando na nossa cabeça ao longo dos dias, né? Você pode não gostar e depois de 3, 4 dias você ganha uma outra visão, né? Greg, o que você achou do Bacurau? A minha crítica, na verdade, é como um espectador torcedor, um observador participante, como diria Levi-Strauss. Eu, como observador participante do Bacurau, gritava, é redentor. Agora, claro, ele tem um roteiro que ele é cheio de... fiquei, por exemplo, procurando o tempo inteiro a redenção do Pacote. Esse Pacote vai matar todo mundo. Na hora, cadê o Pacote? Cadê? Some, querido do Pacote. A mesma coisa, Sônia Braga tá maravilhosa. Aquele começo, fala, opa, ela vai brigar com essa outra, né? Também não, aquela briga dela no começo é uma pista. Então ele é cheio de pista falsa, mas ao mesmo tempo eu acredito que ele trabalhe com isso, porque ele funciona tanto. Essas pistas falsas em algum lugar, elas
servem talvez a esse propósito de brincar com um gênero e não mergulhar nele. Porque ele brinca com um faroeste, mas ele não é um faroeste, né? Então ele brinca com esse filme de vingança, ou também o filme em que a pessoa vem e mata todo mundo, mas ele também não é. Então ele dá algumas pistas de gênero, até da ficção científica, que ele não resume. Agora, ele trabalha mesmo com adesão que tem a ver com o momento. O Aquários também era assim, em algum lugar. Traduzindo um momento e um sentimento de um país, muitas vezes antes até de acontecer, porque o filme tem 8 anos, Bacurau, que eles estão escrevendo. Então, o Kleber tem isso. E o Aquários também, ele falava da deposição da Dilma sem falar, porque é anterior à deposição da Dilma. E ele tá tão ligado, o Kleber, que em algum lugar eu acho que ele antecipou no Aquários a deposição da Dilma, fazendo um filme sobre uma mulher deposta à força de um prédio, lutando contra aquilo, e falando agora de Bacurau, de uma cidade invadida por gringos. Tem cenas ali que é a Amazônia, a venda do território nacional para virar isso. E vocês acham que esse momento horrível que a gente está vivendo na política vai ser lembrado no futuro como um grande momento da arte? Eu acho que do cinema, sim. Talvez seja a arte que mais se manteve, entendeu? Se impôs. Eu acho que é quase que um renascimento cinema brasileiro, eu acho. Beleza, gente. Muito obrigado pela participação aqui no podcast da 451. Muito bom ter vocês dois aí colaborando com a revista. Espero ver vocês de novo aqui. No próximo livro da Fernanda a gente volta. Com certeza. Nos 100 da Fernanda. Então chegamos ao fim do 5º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. O nosso próximo programa vai ao ar daqui 2 semanas, no dia 4 de outubro. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.